Então, como que você conheceu esse tipo de jogo? Eu comecei a ir mesmo por influência familiar, né? Não tinha tanta divulgação na época, foram mais ou menos há uns 5 anos atrás, não tinha tanta divulgação, né? De influenciador. Então eu comecei jogando o Bet365 e com o tempo foi quando começou os influenciadores divulgar aqueles ganhos absurdos. É assim, uma pessoa assalariada, querendo mudar de vida, vendo as pessoas, os influenciadores postando, que eu acredito que quando o influenciador posta, ele tá postando para os seguidores dele algo bom. Foi quando eu comecei a jogar mesmo, de verdade, acreditando no que eles falavam, nos ganhos que eles tinham. Eu acreditava também que eu poderia tá ganhando. Em que momento você percebeu que tinha realmente se tornado um vício? Quando eu não conseguia parar, né? Quando qualquer dinheiro que eu tinha necessidade de jogar. Às vezes eu não era nem para ter o dinheiro. Ah, vou jogar para conseguir o dinheiro. Às vezes eu tinha até o dinheiro, mas eu tinha que jogar por questão mesmo de vício. Eu tinha que fazer qualquer aposta naquele momento. Eu me vi o tempo todo na abstinência de querer jogar, né? Já não era algo. Eu comecei a perceber que não era algo normal. Quando eu não jogava, eu estava super estressada, brigava com todos ao meu redor, ficava irritada. E quando eu jogava, eu já ficava bem mais calma, bem tranquila. E você chegou a pedir dinheiro emprestado para amigos, familiares? Sim, na época eu fiz uma dívida em torno de R$ 300 mil, entre amigos, agiota, familiar, né? Todos, foi em torno de R$ 300 mil. Eu comecei apostando R$ 10 e com o passar do tempo eu chegava a apostar 1.000 por dia, 2.000, 3. Com o passar do tempo quanto mais vai se tornando viciante, você vai colocando mais. Que assim, você ganha, né? Você tem um ganho, eu jogava R$ 500, eu ganhava 3, 4 mil. Em torno de mais de 4 horas eu já tinha perdido e já tinha até perdido mais ainda. Então ele faz você ganhar, mas quando puxa, ele puxa o dobro do que você já ganhou e investiu. Eu perdi o que ganhei e o que eu investi. Eu comecei a perceber, né, que já estava com acúmulo de dívida, não tinha contado para meus pais, ninguém sabia até então. Eu já não estava tendo contato com ninguém ao meu redor, já estava isolado. Eu já estava no fundo do poço, literalmente, pensando em tirar minha vida. Já estava já depressiva, eu cheguei a perder quase 18 quilos. Cheguei a usar fralda descartável. Foi um período que, quando minha irmã, né, percebeu que eu estava diferente, ela perguntou se eu queria conversar com uma psicóloga. E nesse caminho eu já tinha tentado parar várias vezes. Não consegui, não conseguia. E não era para dizer que eu não conseguia porque eu não queria, não. Eu tentava de todas as formas, não conseguia. Era uma abstinência que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, eu não me sentia tão bem. E eu falei para minha irmã que eu queria sim uma psicóloga. E eu contei tudo para a psicóloga que estava acontecendo comigo, que eu estava acumulando a dívida, que eu estava sendo perseguida, né, para poder pagar essas dívidas, que eu também já não conseguia mais lidar sem o jogo. E a psicóloga perguntou se poderia contar alguém próximo a mim. E eu permiti ela contar para minha irmã. Eu costumo dizer que a base de tudo para eu sair foi os meus pais, que não desistiu de mim. Sozinha, infelizmente, quando eu comecei a fazer, mesmo depois que eu contei para meus pais, eu tentei fazer sozinha. Meus pais me deixaram no quarto, tomava celular, tomou tudo. Mesmo assim, eu não consegui. Às vezes que eu saía, eu tinha recaída. Então, eu só consegui literalmente quando eu fui pro médico, né? Eu fui pro CAPS, que é a unidade de tratamento, né, totalmente grátis. Consegui, na época, tive o suporte total do CAPS aqui de Salvador. Fui acompanhada por vários psicólogos, terapeuta e tomei medicamento, né? Tomo medicamento até hoje, na verdade. Eu tomo ainda medicamento para depressão também, porque eu fiquei com alguns assim, nesse período, eu não perdi só financeiramente, né? Eu acabei afetando meus pais, que tiveram que abrir mão de várias coisas para poder quitar as minhas dívidas, né? Venderam casa, venderam carro,
Perdi minha avó nesse período também, que não suportou, né, tanto sofrimento, porque no período eu fiquei na casa dela. Eu não queria vir para minha casa, eu fiquei lá, então ela acompanhou tudo. E eu tive alguns, é, internamente mesmo, problemas internamente por não aceitar o que eu fiz da minha vida, né? Antes de conhecer o jogo, eu sempre fui uma pessoa muito bem financeiramente, em questão de economia, sempre fui organizada, nunca fui muito de gastar, né? Eu sempre tive uma vida, não tive uma vida de luxo, mas eu tinha uma vida estabilizada mesmo, né? Eu sempre consegui. Só que depois do jogo, eu passei a viver pior do que eu entrei. Eu achava que no jogo eu iria mudar de vida, iria mudar a vida de meus pais, né? Que hoje todo mundo quer uma mudança de vida financeiramente, só que eu vivia de um estado de miséria mesmo. Eu não tinha um centavo. Entrou R$ 10 na minha conta, era jogar. Costumo dizer que durante os 5 dias eu não vivi, né? Eu vegetei, né? Já não tinha amigo, não tinha ninguém. Era eu e meu celular apenas. Hoje, graças a Deus, eu tô com minhas dívidas quitadas, né? Eu trabalhei muito para poder quitar. Graças a Deus, hoje eu estou conseguindo, aos poucos, devolver para meus pais o que eles perderam. O meu psicólogo falou para mim que esse vício é como se fosse o vício de uma cocaína. Perder 300 mil para uma pessoa que era assalariada, na época eu ganhava R$ 800. Eu perdi 300 mil, que eu poderia estar mudando a minha vida. Eu perdi. Então, assim, não foi porque eu quis, né? Então, algo que tem que ser tratado. Tem psicólogo, tem um CAPS que é de graça em toda a cidade. Então, tem que procurar ajuda mesmo, porque é muita gente que me procura, Paula, no meu Instagram, informando, eu quero tirar minha vida. É, é muita, né? Uma ou duas. Eu repito para minha mãe o seguinte: minha mãe me botou no mundo 2 vezes. Porque eu já saí de casa diversas vezes querendo me matar. Não foi uma ou duas, não. Eu saí de casa 4 vezes querendo me jogar da passarela. E todas as 4 vezes eu fui parar no CAPS. Então, assim, é muita gente, muita. Por dia, mais de 700 pessoas me procuram no Instagram falando que quer tirar a vida, que perdeu, que não consegue. Então, assim, é uma doença. Não é normal que uma pessoa vai querer viver isso aí.